Olá, pessoal. Passando aqui para falar um pouquinho do roubo consumado e tentado e do latrocínio consumado e tentado, que é o roubo seguido de morte, né? Então, vamos primeiro ver o roubo próprio e o roubo impróprio. O roubo próprio está no caput do artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, nesse caso aqui, usa violência, grave ameaça, subtrai, consuma. Ou usa violência e grave ameaça e tenta subtrair, não consegue, tentativa de roubo próprio, tranquilo. Parágrafo 1º, o roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa grave ameaça. Então, no roubo impróprio, subtrai a res e, para manter a posse da res ou assegurar a impunidade, utiliza-se de violência ou grave ameaça. Consuma. Mas a tentativa não é tão simples assim. Há quem diga, há correntes que diz que não há tentativa de roubo impróprio. Então vamos ver as duas correntes, as duas posições. Primeiro, pode haver tentativa de roubo impróprio. Então, quando o agente, apesar de ter conseguido a subtração, ele é detido por terceiros no instante em que iria iniciar a agressão para manter a posse da res ou a sua impunidade. É detido por terceiros ou pela polícia quando iria iniciar a agressão. Essa corrente afirma que há tentativa de roubo impróprio. Há uma segunda corrente que diz que não é cabível a tentativa de roubo impróprio. Por quê? Se a subtração se consumou, se concretizou, ou o agente usa da violência ou grave ameaça e está consumado o roubo impróprio, ou não a utiliza, é preso antes de utilizar, por exemplo, e teremos a figura do furto. O NUT traz um exemplo para tentar esclarecer. Sujeitos subtrai a res e sai uma bicicleta, sai pedalando. E longe já do local, a vítima o encontra e, ao tentar reaver a bicicleta, o agente delituoso, o agente que praticou a subtração, ele vai iniciar a agressão ou grave ameaça e ele é preso pela polícia, por exemplo. Eu estaria diante de um furto consumado. Uma segunda situação, esse mesmo exemplo, subtrai a bicicleta e logo em seguida ele é alcançado e quando ele vai iniciar as ameaças, graves ameaças ou agressão, ele é preso. Em virtude da questão temporal ser bem próxima, o NUT defende que é tentativa de roubo impróprio. Então a questão para o NUT está no tempo, né? Se é muito longe o espaçamento temporal entre o fato e a tentativa de agredir para manter a res, é furto. Se é bem próximo, é roubo. Essa é, então, o entendimento do NUT. Latrocínio, pessoal. O latrocínio, então, parágrafo 3º do artigo 157, que tem a seguinte redação. Se da violência resulta, inciso 2, morte. Então, o sujeito usa violência, né, para subtrair ou para manter a subtração da res e ele mata a pessoa. Então, nós temos a figura do latrocínio consumado. Entretanto, né, inúmeras são as correntes sobre as possibilidades de formas tentadas do latrocínio. Vamos ver algumas delas. Por que tem essa dificuldade, essas correntes? Porque o latrocínio é um crime complexo. Nós temos roubo, que é a subtração, né, mais morte. Então surgem dificuldades interpretativas quando um dos componentes, ou o roubo ou a morte, não se consuma. Quando não se consumar nem a subtração nem a morte, é tranquilo que é tentativa. O sujeito ameaça alguém com a arma e até atira, mas ele não consegue subtrair e nem matar a pessoa. Então, a tentativa de latrocínio. Mas ocorrendo somente a subtração e não a morte, admite-se também a tentativa de latrocínio. Então, somente a subtração e não a morte. Admite-se a tentativa de latrocínio. Agora, quando se consuma somente a morte e não a subtração, nós temos algumas possibilidades. Primeira, homicídio e subtração consumados. É pacífico entendimento que há latrocínio consumado, então não há dúvida, né? Homicídio e subtração consumados. Latrocínio.
Homicídio consumado e subtração tentada. Agora vamos nas correntes das dificuldades interpretativas. Consuma o homicídio, mas não subtrai. Não consegue subtrair. Primeira corrente é latrocínio consumado, segundo a súmula 610 do STF. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração dos bens. Segunda corrente para o homicídio consumado e subtração tentada, tentativa de latrocínio. Terceira corrente para o homicídio consumado e subtração tentada, seria caso de homicídio qualificado consumado em concurso com tentativa de roubo. Quarta corrente para homicídio consumado e subtração tentada, apenas homicídio qualificado. Bom, então nós temos nesse caso a corrente do STF, tem a súmula 610, que diz: quando o homicídio for consumado e a subtração for tentada, há crime de latrocínio. Bom, agora a hipótese de homicídio tentado e subtração consumada, invertendo então, homicídio tentado e subtração consumada. Temos duas soluções. A do STF diz que quando há homicídio tentado e subtração consumada, é tentativa de latrocínio. E há uma segunda corrente que fala que é homicídio qualificado. Outra situação, homicídio tentado e subtração tentada. Então, ele não consegue nem matar e nem subtrair. Né? Ele tenta, ele atira, né, por exemplo, mas não consegue matar a pessoa. E a subtração também não consegue. Para o STF, há tentativa de latrocínio. Então, nós temos aqui uma morte tentada, um homicídio tentado e subtração tentada. Nós temos, então, tentativa de latrocínio. Certo, pessoal? Então, são essas as correntes. Então, fazendo um resumo bem breve. Primeira situação, homicídio e subtração consumados, latrocínio. Segunda situação, homicídio consumado e subtração tentada. Há diversas correntes. Primeira corrente é latrocínio consumado, corrente do STF 610. Mas existem outras correntes. Outra situação, homicídio tentado e subtração consumada. Nós temos tentativa de latrocínio para o STF. Outra possibilidade, homicídio tentado e subtração tentada. Tentativa de latrocínio para o STF. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem.